Paz e graça a todos. Bem, vamos falar aqui nessa passagem de Apocalipse 7, que fala sobre os 144 mil. Vamos entender o que realmente o autor bíblico, né, do texto de Apocalipse quis dizer sobre esses 144 mil, quem são, certo? Qual é o significado deste símbolo? Lembrando, o Apocalipse é um livro que traz vários símbolos, um livro escrito dentro da cultura judaica, trazendo também expressões hebraístas, né? Trazendo expressões de interpretação cultural do povo judeu. A gente tem que entender um pouco de cultura judaica, de expressão hebraísta, de apocalíptica judaica, ver as figuras do Antigo Testamento. E o que acontece aqui? Vamos lá. Vamos pegar aqui. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Aqui ele está falando dos 4 cantos da plenitude, né, do reino de Israel, certo? Porque esse contexto do Apocalipse 7 vai falar da perseguição que os judeus eles sofreram. Aqui já é dentro da grande tribulação, certo? Isso é um contexto de perseguição, de tribulação e de juízo. Pede para não danificar a terra, o mar, as árvores, como está vendo aí, até que chega no versículo 4 que diz: e eu vi o número dos assinalados, né? E que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Veja que nós estamos dentro de um contexto judaico. Esses 144 mil, primeira coisa, eles são judeus. São os primeiros cristãos que Jesus Cristo anunciou o evangelho para eles, certo? Portanto, eles são os judeus. Primeira questão eles são judeus. Existe aí pessoas hoje, uma igreja, uma denominação, que diz que são eles, né? Vão de porta em porta. Hoje é quinta-feira, inclusive, é um dos dias que eles passam aqui, passaram hoje, tive a visita, né? Bateram na porta, convidaram um culto, uma reunião, como eles chamam. Estou até interessado de ir. Mas não são gentios aqui nesse texto. São os apóstolos, são os judeus que deram crédito à palavra de Jesus lá no século I, era daquela geração a qual Jesus fala que viria o juízo. Porque os 144 mil estão aqui inseridos num texto que fala de juízo, que vem juízo. Né? Ele está no capítulo 7 e no 14, que a gente vai já ver. Certo? Então ele cita aí que 12 mil da tribo de Áser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés e por aí vai. Certo? 12 mil vezes 12, mil. Isso é uma multiplicação. Na cultura judaica, né, nas expressões hebraístas, há um equivalente no português para isso, que é aquilo quando você chama alguém de, cara, você é 10, essa pessoa maravilhosa, né? Quando você diz que a pessoa é 10, é porque aquela pessoa ela caprichou em algo para você, fez e você deu mó 10, você gostou demais. Então, quando a pessoa ela é cheia de qualidade, de atributos, certo? O que a gente diz para fazer um elogio? Diz que ela é nota 10, diz que ela é nota 1000, enfim. Na cultura judaica, quando você quer fazer esse jogo com os números para elogiar alguém ou para demonstrar uma qualidade dessa pessoa ou de algo, você faz uma exponenciação, uma multiplicação. Você vai ver que tem um contexto bíblico em que Pedro vai perguntar para Jesus se temos que perdoar 7 vezes, já que na cultura, lá na interpretação rabínica, o perdão era até 3 vezes, você poderia perdoar até 3 vezes. Aí Pedro quis dar uma incrementada e usar o número 7, que é o número da perfeição, e disse: devemos perdoar de forma perfeita, né? 7 vezes o nosso irmão. Aí Jesus vai e diz: não digo que não só apenas 7, mas 70
vezes 7. Olha a multiplicação entrando. Pedro queria saber se era para perdoar de forma perfeita. Jesus não, é para perdoar de forma perfeitíssima. Ou seja, quando ele multiplica, ele traz o superlativo. Aqui nesse texto aqui, quando ele fala dos 144 mil, ele fala das promessas do Antigo Testamento, que Deus sempre deixaria o remanescente, e também fala da qualidade do povo. Quando ele não é a questão numérica, não é porque Deus literalmente salvaria 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela outra, não. Aqui é uma condição de salvação, uma condição de salvo, e Jesus realmente manda eles irem pregar nas tribos de Israel, certo? São 12 apóstolos, 12 tribos. Então isso aqui são as pessoas que receberam o evangelho, receberam e creram nessa palavra, e que seguiram os Jesus e os seus apóstolos, certo? Então eles estão representando as pessoas que se converteram, que aceitaram o evangelho genuíno de Cristo Jesus e dos seus apóstolos, certo? Então essas pessoas estão inseridas dentro do contexto judaico, são judeus e ainda são aqueles que ouviram dos 12 apóstolos a mensagem do evangelho. E 12 mil aqui não é quantidade, mas sim uma exponenciação para simbolizar uma qualidade, certo? É o povo de Deus na sua plenitude, é o povo de Deus na sua força e glória e poder, é o povo de Deus num cântico de exaltação e de vitória, certo? Que é o que a gente vê no texto. São aqueles que escaparam da grande tribulação, aqueles que alcançaram vitória. Então é um povo de Deus na sua plenitude, né? O povo de Deus glorificado, o povo de Deus vitorioso. É o que significa esses 12 mil aqui de cada tribo, os 144 mil. Então é uma expressão, eles se utilizam dessa forma de expressão para falar do povo de Deus em sua plenitude, em perfeição, em vitória, em glória, ok? Então aqui a gente vê que eles, depois fala desses mártires, fala dos que morreram, né? Morreram em glória. Então veja que o contexto, como eu disse, dos 144 mil, são pessoas que seguiam o Cordeiro, que seguiram o Evangelho de Cristo. E a gente vai ter essa visão, ele fala aqui glória, salvação, está assentado sobre o trono, fala aqui dos animais, dos seres viventes, sabedoria, honra. Ele fala aí quem são estes, de onde vêm. Ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, branquearam no Cordeiro, por isso estão diante, nunca mais terão fome. Aí vamos para o versículo 14, que aí você vai ver também que no 14 ele vai citar que outra vez ele vai falar dos 144 mil, certo? Outra vez ele cita os 144 mil aqui no versículo 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 anciãos e dos animais. A mesma visão lá do capítulo 7. Você tem que entender que o livro de Apocalipse, ele tem uma visão parentétil. Ele abre parênteses, começa um assunto, aí ele fecha o parêntese, vai para outro assunto, de repente ele retoma um assunto, um outro capítulo. Há uma visão parentétil. Existem parênteses que se abrem, se fecham e voltam a se abrir outra vez. Então o capítulo 7 e o capítulo 14 estão ligados. Apesar de estarem distantes, né, na colocação da ordem cronológica do livro. Mas veja que é o mesmo assunto, são as mesmas figuras, os animais, o cordeiro, os 144 mil, a adoração, o contexto de vitória. São tudo cânticos de vitória, de plenitude, de glória, de exaltação. Aí os 144 mil, né, eles cantavam um cântico novo. Aí vem a novidade, a graça, né, a renovação, a nova aliança, que são as pessoas que já foram escolhidas para isso. Porque são primícias, são os primeiros. Foram eles, os primeiros a se converter e a aceitarem o evangelho do reino. Então eles participaram como primícia, como Cristo. Ainda aqui no 4, ele diz que não se contaminaram com mulheres. A prostituição da Babilônia, que era Jerusalém, certo? Então esses se mantiveram fiéis ao Cordeiro, igual a parábola das 10 virgens, certo?
Igual a parábola das virgens, se mantiveram fiéis, não se contaminaram com as prostituições abomináveis de Jerusalém. Ele diz aqui que eles não se contaminaram com mulheres, é porque eles guardaram a palavra de Cristo, do Cordeiro, certo? E aí no versículo 4 mesmo diz que eles são as primícias de Deus para o Cordeiro, ok? Na sua boca não se achou engano, etc. E ainda fala aqui, ó, vai ter, olha aqui no versículo 7. Teme a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E vai dizer aqui, caiu a Babilônia, que é a cidade de Jerusalém, certo? Que, olha só, que deu a beber da ira da sua prostituição. Eles não se contaminaram com a prostituição de Jerusalém, ou seja, eles não ouviram os falsos profetas que viveram naquele período, que era o próprio sumo sacerdote, Caifás e Anás, os dois sumos sacerdotes, são as duas pontas de chifre do cordeiro, né? Da besta que subiu do mar, depois vem essa besta aí, parecida com o cordeiro, com chifres, que era um ensino errado, falso. Eles se diziam serem sumos sacerdotes, representantes de Deus na terra, porém não eram, porque quem escolhia ele era o poder de Roma. O poder dessa besta que tinha dois chifres como cordeiro vinha de Roma, que eram os sumos sacerdotes, era o falso profeta que ensinava as coisas erradas, a tradição que Jesus veio rebater. Eles sempre estavam debatendo com Cristo, certo? Aí nesse mesmo contexto aqui vai falar que o anjo ele está sentado sobre uma nuvem, olha o versículo 14. Na nuvem semelhante ao Filho do Homem. Aqui é o juízo do ano 70, os 144 mil, essa multidão, né? Porque o Riley disse aqui, não é numérico, mas sim essa expressão, ele usa números, mas ele não quer expressar o número em si, ele quer expressar a qualidade, não a quantidade. A qualidade do povo vitorioso, de que perseverou, de que foi fiel e de que Deus remiu, glorificou e deu vitória, certo? Portanto, esse é o contexto. Esse é o contexto do Apocalipse 7,14, que fala, que cita os 144 mil. Os 144 mil são as primícias, são aqueles que não se contaminaram com as prostituição de Jerusalém, na cidade prostituta, né? Que é a Babilônia, que caiu. E então, dentro desse contexto, são as pessoas que ouviram o evangelho, que receberam esse evangelho da graça, que seguiram os apóstolos, que são judeus e que são primícias. E através desses aí que receberam esse cântico novo, ou seja, o novo ensinamento, o novo evangelho da graça, a igreja se estabeleceu e foi constituída até chegar aos dias de hoje.